Hoje o El Convida abre espaço para uma linda história de superação, uma jornada marcada por coragem, fé e renascimento. Após um desafio que poderia ter sido o fim, mas que se transformou em recomeço. Prepare-se para se emocionar e se inspirar. Hoje a minha convidada é nada mais, nada menos do que Nathalie. Nathalie, seja muito bem-vinda. Olha, é uma honra te receber aqui, tá bom? E que bom tudo certo, né? Me conta aqui uma coisa. Tem uma parte da sua história que quem está nos assistindo com certeza já conhece, né? E você já fala muito, aliás, você transformou a sua rede social no que você viveu e no que você vive agora, né? Mas eu quero voltar um pouquinho. Eu sei que a Nathalie é minha conterrânea, né, de Fortaleza. Então me conta quem é a Nathalie, assim, antes de chegar aqui em Portugal. Wellington, a Nathalie, vou voltar mais ainda um pouco. A Nathalie foi uma criança é, de quatro irmãos, de uma mãe solteira, né? E vivi lá no Ceará, tinha uma infância muito, muito, muito humilde, muito humilde. A gente catava latinha, a gente começou a trabalhar desde criança para ajudar em casa. Então, é uma história assim bem triste de criança, mas ao mesmo tempo, na época eu não via como uma forma triste, sabe, para criança, Uhum. né? Então, eu era muito feliz na minha infância. Hoje, como adulta, eu jamais gostaria de Consegue ver uma identificar, criança né? nessa situação, mas era isso. E pronto, tive uma infância, adolescência e mocidade na igreja. Sempre fui criado na igreja. Casei com o meu primeiro namorado e tive o Emanuel. Passei nove Hum. anos casada e tive meu filho Emanuel. Só que logo em seguida que ele nasceu, a gente separou. E aí foi quando eu conheci o meu atual esposo. O Emanuel tinha 8 meses na Olha época, isso. e ele caminha comigo até hoje. E é o pai que o Emanuel conhece, é ele. Uhum. E ele foi que esteve comigo em toda essa trajetória, né? A gente se planejou junto para vir para Portugal. Foi um planejamento e passou por toda a parte da saúde comigo, Uhum. continua comigo, mas Portugal não é fácil, gente. E aí, Todo mundo pensa que é, né? exatamente. Ah, mas quando foi que deu essa vontade? O porquê da vontade de vir para Portugal? Olha, com a criança pequena, a gente foi vendo lá onde a gente estava morando, que era Calcaia. Estava assim muito perigoso mesmo, sabe? Logo na época que a gente decidiu mesmo vir, teve lá uma grande rebelião no presídio, a gente morava um pouco próximo, então Uhum. isso causou um pouco de medo na gente. A gente já tinha essa vontade, mas nunca tinha dado o primeiro passo. E aí foi quando a gente decidiu realmente que eu vim, começamos a nos planejar para isso. Eu fazia engenharia no Sim. Brasil, eu estudava engenharia de produção. Eu estava na metade da faculdade já. E aí eu comecei a com esse negócio de querer migrar e eu comecei a pesquisar. Eu ainda tenho 2 anos e meio para fazer a faculdade. Sim. E não era pública, era particular, então era um valor bem alto. E será que quando eu chegar lá eu vou trabalhar na minha profissão? Quando eu fui pesquisar, não. Né? Eu ia ter que passar mais um tempo estudando aqui para poder validar e tal. Senão eu preciso de uma coisa rápida. Fui estudar, eu fui fazer tudo, na verdade. Fui fazer de cabelo, fazer curso de maquiagem, de Sim, sobrancelha, sim. depilação, de unha, de cílios. Fiz tudo. E você se produz sozinho. É. Tá aí, né, gente? Aí está o detalhe, ó. Então já sabemos que ela mesmo faz isso muito bem, né? Que era algo que você já tinha pedido, como disse. Sim. Olha, é muito parecido comigo porque isso também, a área da beleza, foi mesmo sempre como um hobby para mim, né? Uhum. E fiz várias e várias coisas até hoje em dia viver do hobby. Eu pesquisei, vi que eu conseguiria trabalhar quando eu chegasse e comecei a estudar e também trabalhar no salão de uma amiga minha, que até hoje sou muito grata a ela, porque a Scarlett, Hum. porque ela me deu essa oportunidade e eu tive como ganhar experiência lá. Pronto, em Uhum. 2019 foi quando tudo começou, assim, falando mesmo na sua no testemunho, né? Porque hoje em dia, como você se titula, é o testemunho vivo.
Milagre vivo. Milagre vivo, desculpa, o milagre vivo. E por que o milagre vivo? Por que a escolha disso? Desse nome, Desse nome? porque é o que realmente é. Assim, lógico que eu conto coisas na internet sobre o que já me aconteceu, o que vem me acontecendo, mas só quem realmente sabe de verdade, sabe, o tamanho do milagre que eu vivi, é eu e meu esposo e meu filho que convive ali dentro de casa. E os amigos mais próximos também, que vê todos os dias, porque até a questão do tratamento que eu faço é algo que lhe deixa muito para baixo, que as pessoas se entregam muito, sabe? Não tem mais vontade de viver por conta Uhum. disso. E eu sou o oposto disso, gente. Se tem uma pessoa que ama viver a vida e vive intensamente, sou eu. Então, realmente, eu me sinto um E milagre. transparece mesmo isso, viu, Nathalie? Assim, Sim. essa sua vontade, essa sua alegria, né? Assim, o seu jeito espontâneo de ser transparece, assim, toda essa sua vontade de viver, né? Tudo começou com a descoberta dessa anemia, é isso? Comecei a sentir os sintomas, era nas articulações. Assim, tinha hora que travava minhas articulações. E eu não conseguia abrir as mãos, não conseguia pegar um copo. E inchava também os pés, as articulações, doía muito. E eu ia sempre para a emergência, que já viram. Só que eu chegava lá e eles não investigavam de verdade o que que era, Uhum. então me davam só um remédio para dor nas articulações. Que se soubessem que eram os rins, via que é um veneno, um remédio anti-inflamatório para quem tem problema renal. Então isso levou mais rápido ainda ao rim falecer. E eu fui várias vezes na emergência. Só que nunca me diziam nada e eu ia para casa E o que que se tratava nessa emergência? Só as dores? eu dizia o que é que eu estava sentindo, não fazia nenhum exame de sangue nem nada e passava o remédio. Só isso. E comecei o mesmo quando eu melhorava, que abria a mão, eu já ia trabalhar. Era assim. Então, assim, Sem o que repouso, as né? pessoas veem hoje da Nathalie que não gosta de uma vida com pressa, que não, eu odeio uma agenda cheia do meu dia. Eu não gosto disso, eu gosto porque assim, eu aprendi a viver de uma forma onde eu estive em uma situação de quase morte várias vezes, que eu vou contar para vocês. Então, hoje a vida para mim tem que ser mais leve, tem que ser Então, vivida de foi a verdade. partir daí que você realmente deu um reset para dizer, não, eu tenho que viver a minha vida desta maneira que é para me aproveitar, minha família, meu Exatamente. marido. Às vezes chegou um dia que eu tive, acho que uma crise de ansiedade, porque eu estava sentindo muitas palpitações no peito e liguei para a emergência e eu falei assim, olha, eu estou indo agora para a emergência, eu estou sentindo isso e isso. E ela falou assim, não, fica onde você está, porque eu vou mandar uma ambulância lhe buscar, porque isso pode ser um ataque cardíaco, assim, né? Uhum. Algo pior. E fiquei, esperei, mas eu estava bem. Quem me olhava via que eu estava bem, mas era assim mesmo dentro Eu de vi mim. que você com tudo isso ainda ia para academia e treinava tudo. Como Uhum, eu acredito que você achava que fosse algo do trabalho e que precisava é, de treinar para é, ter mais energia, né? exatamente. Para acabar com essa fadiga, não é isso? Exatamente. E aí fui para a emergência e nesse dia eles fizeram um pouco mais do que faziam antes, fizeram um exame de sangue e viram que eu estava com uma anemia muito forte. E foi aí que eles começaram a investigar, porque quando você está com anemia, há um grande risco de um órgão seu estar em déficit. Uhum. E eles foram investigar que órgão era esse, só que antes eu precisava fazer uma transfusão. E aí eu fiz uma transfusão de sangue, tomei 4 litros de sangue lá. Estava mesmo muito baixo minha anemia. E aí eu fiquei internada lá para poder fazer essa transfusão de sangue. E a partir disso, durante um ano inteiro, eles foram investigar o que era que poderia ser algum órgão que estava ali, né, causando isso. Então, cada vez que eu ia fazer um exame, vamos supor, um exame para o fígado, eu já ficava assim, apreensiva, com meu Deus do céu, que não dê nada no meu fígado. É um exame da reprodução da mulher, né? Uhum. Meu Deus do céu, Senhor, que não tenha nada. Um exame no seio. Então, foi assim, muitos altos e baixos, eu com medo de aparecer algo, né, pior. E eu passei um ano inteiro fazendo isso. E todos os meses eu voltava ao hospital para fazer exame de sangue. Uhum. A médica só olhava assim por cima
e dizia que estava tudo bem. Até que chegou um dia que foi em dezembro. Imagina a sua agenda em dezembro. É, pra gente que trabalha na área da beleza, dezembro a Exatamente. gente tá com tudo a vapor, né? Exatamente. Quando chegou dezembro, tinha o último exame a ser feito, que era uma colonostomia, Que isso foi dezembro de 19? de 2020, 2021. Já tá em Deixa eu 2021. ver se É foi. porque foi 2019 que começou a sentir essas primeiros sintomas, né? Esses incômodos nas articulações. Fui fazer esse exame, só que antes tinha que fazer um exame preparatório, que era exame de sangue e de urina. E era uma clínica particular que nunca tinha me visto, não sabia nada da minha Uhum. trajetória. Então era tudo novo, não era com a minha médica que me acompanhava. E aí o rapaz olhou para o meu exame preparatório e disse assim, você tem problema renal, não é? Aí eu disse, não. Aí você tem sim. Aí eu disse, não. Aí, os seus rins estão quase sem funcionar. Ou seja, nessa investigação toda, ainda não Só com tinham o exame de visto sangue, eu fazia todos os meses no todos hospital. os meses. Olha Todos os meses eu isso. fazia, a médica não via a minha ureia alterada, que é o ponto alto assim do problema renal, é a ureia alterada. E aí ele falou assim, olha, eu vou fazer aqui o seu exame, porque eu ia tomar uma anestesia, né, e tal. Mas quando você sair daqui, que você se recompor da anestesia, você vai no hospital hoje e você vai procurar a sua médica e você vai dizer que precisa fazer esse exame de novo e vou mandar uma carta de urgência para ela realmente levar a sério. E aí, pronto, quando eu saí de lá, fui para o hospital, procurei essa médica, procurei. E para você conseguir um contato com o médico, que você não está marcado, é bem complicado, né? E ela disse: olha, vamos aqui refazer esse exame, que pode ser que tenha dado errado lá na clínica. E aí fiz. E ela disse assim, ela me deu um potinho e disse assim, você vai juntar 24 horas de xixi nesse potinho e me trazer amanhã. Aí eu, tá bem. Aí eu pensei o quê? Que esse exame ia demorar uma semana e tal para poder aparecer o resultado, mas não, no outro dia, menos de 24 horas, ela me ligou e disse, Nathalie, você nem precisa trazer o xixi de 24 horas. Você tem que se internar amanhã, às 8 da manhã, em Coimbra. Então mesmo, era algo assim mesmo urgente, né? Eu acho que acredito que a gente pode falar de negligência, né, médica, porque, Sim. como você disse, todos os meses você fazia esse exame de Uhum. sangue, né? Sim. Naquela hora eu estava até com uma cliente de Fortaleza, que geralmente eu não costumo atender assim, quando eu estou fazendo algum trabalho mais manual, porque eu não quero atrapalhar ali a cliente, mas ela estava me ligando tanto, eu pedi licença a ela e atendi. E eu e ela ficamos assim, nos olhando. Meu Deus do céu, será que tá certo isso? Ela, se você tá falando com a pessoa certa, é Nathalie. Ela é você mesmo. E outra coisa, você não é capaz de não ir amanhã porque você pode morrer. Olha isso, Exatamente. né? E aí, eu com o Emanuel pequeno, Quanto tempo de vida tinha Manuel ele tinha 8 anos. para tentar entender tudo isso é bem complicado, né? Ah, com certeza. E aí ela falou assim, você vai disposta porque você não vai voltar tão cedo para casa. Você vai ficar um tempo lá internado. Gente, eu tive que organizar a minha vida toda em uma tarde, porque de manhã eu já ia me internar. Sim, Meu esposo ficou em choque. Eu lembro demais da cena, ele me levando para o hospital, como era inverno, você sabe que não tá de dia ainda, né? é verdade. 8 ou 7 horas da manhã ainda é noite. E eu não consegui dar nenhuma palavra, de casa até lá. Porque parecia, a forma que ela falou, parecia que eu não voltaria mais para casa, viva. Era algo tão sério que eu ia ter que ficar por lá e pronto. E fui. Quando eu cheguei em Coimbra, as pessoas já sabiam da minha situação. Então, eu cheguei, eu já fui, você que é Nathalie? Algo assim, tipo, abrindo as portas rápido para eu entrar, para logo me internar e fazer os exames. Era algo mesmo urgente. O Senhor me fez assim com uma personalidade que depois eu esqueço das coisas e eu começo a fazer palhaçada, eu já fico amiga de todo mundo no hospital, do Uhum. meu jeitinho, né? E aí eu fui ganhando a simpatia de todos no hospital, me tratavam muito bem, sempre fui muito bem tratada. Até hoje eu sou bem conhecida lá em Coimbra, justamente por conta da minha história e da forma que eu os trato, né? Sempre que eu saio do internamento, porque eu me internei E, várias vezes. e uma característica também sua é de como você também lidou com isso, né? Sim. Porque a gente estava vendo e
E com tudo isso que você estava passando e tudo, ainda tinha ali uma pitada eu vou falar humor. Ainda tinha um humor, assim, aquela alegria, a vontade de viver, né? Sim. Você lidou muito, eu acredito que você lidou muito bem com isso, sabe, Nathalie? E é muito bonito quando a gente estava estudando, né? Estudando você, eu estava vendo as suas coisas, e é tão interessante como você descobriu, claro que tem ali momentos que você fica mesmo ali chocada com tudo, né? E compartilha com seus seguidores, Uhum. mas ainda assim, ao mesmo tempo, feliz, tipo assim, ai, hoje tô melhor, né? Que eu achei bem bacana foi quando eles foram lhe visitar, né? E você, ai, tô indo para casa, eles nem sabem disso. Sempre que eu saio do hospital, que eu já fiquei várias vezes internada, eu deixo uma cartinha, sabe, para a equipe. E Ai, eles que ficam assim bacana. muito maravilhados. Quem mora aqui em Portugal sabe que as pessoas não são muito afetivas, né? E aí eles ficam maravilhados. Porque, Nathalie, vamos supor, uma senhora, eu trabalho aqui há 30 anos e nunca ninguém fez isso. De ser grato à equipe, eu deixei lá, olha, as pessoas da Copa, a senhora da faxina, as enfermeiras, as técnicas, eu deixo bem específico e Ou agradeço a seja, ainda todos. estava melhorando até o dia dessas pessoas também, Exatamente. E né? até hoje eles colam as minhas cartinhas, tipo no funeral, um negócio de recado, tem Sim, lá sim. minha cartinha. Ai, que bacana. É, fiquei amiga das pessoas lá, eles me respeitam muito, até por conta de toda a trajetória que eu já passei nesse hospital. Já de cara, eu comecei a fazer uma quimioterapia, que na verdade não é a quimioterapia para o câncer, porque Uhum. aqui, não sei no Brasil como que é agora, mas aqui eles tratam as doenças autoimunes com quimioterapia, só que uma dose mais baixa. Ah, tá. É, Você já explicou, mas eu ia até perguntar qual era a diferença de sim. tratamento, né? Não De uma cai para todo o outra. cabelo, mas cai muito cabelo, né? Eu perdi muito cabelo. A pele Imagina fica isso para você oleosa, que é bem vaidosa, né? mas Assim, juro pra ti, todas as pessoas falam, Nathalie, como foi assim, que eu achava que ia cair tudo? Gente, eu queria era viver. Eu tinha um filho, uma era o que criança, interessava, né? Era o que cabelo importava, nasce é de verdade. novo, tudo melhora ao longo do tempo. Então, assim, não importava. Eu já estava me preparando para raspar o cabelo igual a menina da novela. Porque chora as Carolina Dickman. Então, assim, não foi um Ia ser baque o ela e você, cabelo. né? Não foi o baque o cabelo. Sim. Para mim, era o de menos. Eu já, olha, tu não tem noção. Eu já estava preparando assim, deixa eu ver qual é o estilo de lenço que eu vou usar. A forma que eu vou lançar uma moda, a forma de amarrar o Sempre lenço. preparada, Era. né? Sempre Porque o preparada. doutor falou que poderia, Uhum. depende de cada corpo, ter muita queda e eu ter que cortar, ou só mesmo pouca queda. E o meu foi médio, não foi nem tanto nem pouco. Do Jarinha, foi modelo. Como é esse lance da modelo, como foi? Na verdade, gente, eu sou uma pessoa muito persuasiva, desde sempre. Vou contar como foi que eu caí nessa. Então, vamos supor, se eu disser, gente, no meu Instagram, isso aqui eu comprei e eu gostei, vai vender. Essas marcas foram atrás de você. Exatamente. Outra coisa para contar também, gente, eu já participei de um programa também, eu e as minhas irmãs. Coisas nunca contadas, é isso? Sério, eu nunca contei, verdade. Eu e as minhas irmãs, a gente é um trio, assim, de muita comédia. Quando nós estamos juntas, gente, é muita alegria. E o meu cunhado sempre foi assim, pro lado da comunicação. Então, eu ouvi um tempo que ele tinha um programa na internet de entrevistas. Olha. Só que ele viu muito potencial na gente, porque a gente sempre gravava vídeos em casa mesmo, sentada, contando nossas histórias de criança, que são assim, ótimas. E ele falou assim, gente, vamos fazer um quadro do meu programa? Que vocês três vão lá e contam assim, as histórias de vocês, então, e me ajuda assim nos comentários, porque era ao vivo. As pessoas iam Uhum. comentando, a gente ia falando com a pessoa e tal. E, vamos, topamos. Então a gente fez também parte disso também, eu e minhas irmãs. E a questão das fotos, né? Eu que sempre gostei de muita foto e compartilhava ali meu dia a dia. Na época era coisa de mãe, de dona de casa, Sim. da faculdade. E aí as marcas começaram a me procurar, as marcas do meu bairro mesmo, que era supermercado. Olha Era. isso. Como eu era assim, um estilo. Já era uma figura muito Era. influente ali, né, no seu meio, né? Como eu era um estilo assim, tipo de dona de casa e mãe, então era realmente o público que eles gostariam de atingir. Então Uhum. eu ia 2 vezes na semana no mercado, ia lá, filmava as minhas compras,
né? E Olha ganhava o isso. patrocínio do mercado. E Olha. aí a própria academia que eu frequentava também já fechava patrocínio comigo para eu filmar. Pizzaria, gente, era muita pizza lá em casa. Coisa boa. Olha isso, menino, que E interessante, aí né? foi a parte também das roupas, né? Que eu Das sempre gostei de roupas. cuidar do meu corpo e da minha imagem e tal. Então as lojas começaram a me procurar. E aí eu também queria vender roupas, então eu já ajudava a vender a própria roupa da marca. Né? Eu Uhum. gostava, eu vendia, vestia, mostrava e também vendia a roupa da marca. Ah, tipo, você era a revendedora também daquilo que você estava Sim, fazendo a propaganda, né? era. E Legal. também, sabe o que eu fazia? Quem é de Fortaleza conhece o Centro Fashion, né? E o Buraco da Gia. E por favor, Quando era de manhã, explica o que é o gente, buraco da o Gia. Buraco da Gia não é o que vocês estão pensando, tá? É o Buraco da Muito Gia é uma bom. feira gigante, onde lá tem os boxes dos fabricantes e vende muito. E é pela madrugada, né? Tem a Começa na madrugada e madrugada, tem né? de dia também. Tem, né? E aí, eu ia de manhã, com meu marido, ele me levava. E eu saía pegando nos boxes as roupas para tirar foto. Então eu voltava para casa assim com muita coisa. E eu tinha uma assessora que era a minha amiga Juliana. E ela, eu me maquiava e ela ia tirar as fotos. Eu morava em uma casa, só que essa casa, Visionária, né, exatamente, Nathalie? a minha casa era Visionária. muito grande, muito linda, mas não tinha um quintal. Eu queria tirar foto externa com a luz do sol. Então eu ia pro condomínio da minha irmã e a assessora ia comigo, que ela tirava as fotos, fazia os vídeos, e eu via vestindo as roupas e tirando foto. E ali passava o dia. Gente, eu ganhei tanto dinheiro com isso. Olha isso, menino. Eu ganhei muito dinheiro com isso. E a E, maioria das e roupas. isso, modelo tirando foto e com assessoria e E faculdade. faculdade. Olha E isso. ainda, Quem quer faz e e acontece, ainda né? mãe e dona de casa, que tinha É, porque casa que nesse tinha período filho. aí, então nesse período que você já modelava e tudo, já era mãe. Já. Eu sou mãe desde 10 anos de idade, eu acho. Não, eu tive a Manuel, eu tinha 22 anos. A Nathalie é 4 irmãos. 4 irmãos. E pronto, gente, era assim que eu virei modelo. Que bacana. Muito bom, muito. Outra coisa, eu sempre trabalhei com confecção, na verdade, desde 14 anos que eu comecei a ser auxiliar de costura. Depois eu passei a ser costureira. Depois eu passei a ser chefe da costura. Depois eu passei a ser a supervisora da fábrica Não, inteira. então pera, olha. Então espera ainda. É modelo, vendedora do que fazer propaganda, Uhum, estudou também engenharia, né? Querendo ou não, você já tem ali um certo conhecimento. sim. E ainda é gestora De uma confecção de uma inteira. confecção. E costureira, né? E tudo isso era a sua figura de influência ali no seu Exatamente. meio. Gente, que interessante, é muita coisa, É né? muita coisa. Eu tenho 35 anos, mas já E vivi já tem muita coisa. 80 anos. Muito bom, muito bom. Olha Pronto, aí isso. eu também fui costureira. E na época que o Emanuel, antes de ter o Emanuel até ele nascer, eu sempre trabalhei com costura. Tinha também uma confecção que era minha, em que eu tinha minhas costureiras, e era assim que eu vivia. Sempre trabalhei muito, gente, a minha vida toda. Agora é que eu tô mais light, né, por conta de tudo que eu passei, mas sempre trabalhei demais, demais. Quando você olha para trás, para aquela menina, né? Quando você olha, o que você vê? Entendi, não. Não, Eu sempre esperei o que eu passei fora da doença. Nunca imaginei que aconteceria algo assim com a minha saúde. Mas a questão de eu viver tudo, de eu morar fora, de eu ter minha família. já Ai, pensava, gente. já direcionava isso. Exatamente. Eu já vivia aquilo na minha cabeça sem ser Então já realidade. jogava pro universo que aquela é a lei da De atração, né? atração. Eu tenho muito Lei da isso, sabe? atração. De viver como se eu já tivesse aquilo. É um dos temas que eu carrego para mim. Eu ensino muito no meu Instagram sobre isso. Como se já fosse hoje. E nesse momento assim, né, que você passou por essa primeira internação, você imaginava que ia passar por mais desafios relacionados à sua saúde? Na verdade, eu não tinha noção da gravidade da situação. Então, eu achei que eu ia me internar, iam descobrir, eu ia fazer um tratamento em casa, uma medicação e ia ficar boa, né? Na primeira
internação, ele já me disse que não era algo cirúrgico, né? Que eu não tinha como fazer um transplante, porque a doença base era no sangue, era nos vasos sanguíneos, que se chama vasculite. Eu, que Nossa. celulite? Tenho faz tempo. Se for isso, já lido Não, bem, né? aí o médico, Natália, eu não entendo como em uma situação dessa você consegue fazer uma piada. Mas eu não consigo, eu não me controlar. É uma inflamação nos vasos sanguíneos e ele afeta tanto os rins quanto o pulmão, só que meu pulmão estava ok até hoje. E ali dizia que não era cirúrgico. Isso foi o primeiro milagre de se tornar cirúrgico, porque não era cirúrgico, E, então eu não poderia fazer um transplante. e como a fé entrou nesse processo? Sempre fui de muita fé, criada na igreja, mas eu posso dizer para vocês que mesmo tendo sido criada na igreja, crescido na igreja, quando eu me considero que eu realmente mergulhei em uma intimidade realmente com Deus, um encontro mesmo com o Senhor, foi a partir dos meus 30 anos, que foi quando eu voltei para a igreja, porque eu estava assim, afastada da igreja, né, por conta do tudo que estava acontecendo, que não era doença ainda, era a questão da minha família, do meu casamento, né? Você também teve ali um momento uma crise no seu casamento, né? Sim, sim. Onde nós chegamos a nos divorciar, né? Não era falta de amor, não era falta, não foi traição nem nada, era mesmo falta de sabedoria dos dois, sabe? De querer, de não querer, na verdade, ceder, né? A gente, no casamento é assim, você cede um pouco, a pessoa cede um pouco. Então, Não é que assim, você vai estar se anulando, né? é, Mas é porque é mesmo quando você fala ceder, é porque você tem que compreender também a outra pessoa, né? exatamente. Porque Então, nem é só suas vontades, nem é só da pessoa, tem que entrar ali no e cada um consenso, traz né? ali uma história, traz seus traumas, traz tudo, e a junção disso tem que ter muita sabedoria para lidar. E eu realmente não tive, ele também, e nem maturidade. Então a gente, por impulso, tomou essa decisão. Foi realmente por impulso. Se tivesse sido pensado melhor, tivesse a cabeça que nós temos hoje, de família, jamais teria tomado essa decisão. Hoje mesmo chegam vários clientes para conversar comigo sobre alguma situação que está passando no casamento. E eu faço algumas perguntas e digo assim, amiga, isso não é questão de divórcio, eu vou te contar aqui minha história. E realmente a pessoa não quer separar, ela quer ouvir que alguém deu certo, Uhum, né? E quando eu uhum. conto a minha história para essa pessoa e por que eu cheguei ao divórcio, pela falta de sabedoria e de paciência e tal, isso acalma um pouco o coração, porque saber que alguém conseguiu, né? Porque, lógico, se você sofre algum abuso, é claro que você precisa se distanciar daquilo. Mas às Sim, vezes sim. não é, são situações que você consegue resolver, sabe? É só mesmo falta de um diálogo, de uma atenção maior naquilo ali. Verdade. E aí nós chegamos a divorciar, passamos um ano separados, na mesma igreja. Falava o básico do básico, só a questão do Emanuel mesmo. E foi Porque mesmo ele não sendo o pai biológico, ele ficava exatamente. perguntando Mas se como é que você disser um estava. negócio desse pra ele, ele cai bem É, ali. Que ele não é o pai biológico da Emanuel. me perdoe, Jacó. Não, mas é uma coisa, é bem aberta, a gente conversa, a gente ri sobre isso com os amigos, sabe? Mas eu já, tem gente que falava, né? Isso assim. Jacó, mas tu não quer ter um filho teu mesmo, né? Emanuel é meu. Emanuel é de quem? Isso não é meu. E ele queria Manuel desde que idade? Desde 8 meses. Você falou desde oito Porque a gente meses. começou a namorar, só que o Jacó nunca foi um namorado distante. Quando ele chegou, ele já quis tomar conta do Emanuel, ele já quis ter Já altas chegou chegando, né? responsabilidades mesmo de um tutor, de um pai. Não era assim uma coisa, um distanciamento que ele tinha. Então aí vale, né? Pai é o que cria, né? É Exatamente. o que E educa, o é o que pai torna um realmente da cidadão, né? Emanuel já faleceu. Quando ele tinha 3 anos, ele faleceu. E pronto, a gente separou, passamos esse ano separados e nesse ano muito sofrimento, porque a gente se amava, né? Tá. E sofremos muito. Então eu vivi meu processo de cá, ele viveu o processo dele de lá. Só que a gente acha que a pessoa não tá nem aí, né? E nesse momento aqui, assim, que tava cada um pro seu lado ali, né? Você estava ele vivendo o processo dele, você fala espiritual, né? Sim, Ele com as questões dele, né? E você, além da questão espiritual, porque quando você, né, tá ali, né, tem toda aquela vivência com o Senhor e tudo, e que se você nessa
situação de saúde e tudo, você se pergunta muito o porquê, né? Então, querendo ou não, você também estava com esse certo conflito espiritual também, Sim. além da saúde, né? Em que momento do conflito ali, problema de saúde você estava? Eu Nesse, estava nesse naquela ano, investigação. estava na investigação. Essa parte a gente estava naquela investigação. Então eu pensei, eu vou me curar, vou curar os meus traumas, vou curar o meu coração, porque eu sou muito nova, eu não vou ficar sozinha. Eu tinha 30 anos, 29, 30 anos. Uhum. Eu não vou ficar sozinha, vai aparecer outra alguém, eu não quero sangrar nessa pessoa. Sim. Então eu comecei nesse processo espiritual muito intenso, que era de buscar muito a Deus para que o Senhor me transformasse, para que futuramente eu não cometesse os mesmos erros. Eu, pensando que estava evoluindo para encontrar uma outra pessoa, e o Jacó estava me observando, como eu tinha Uhum. mudado, como eu tinha amadurecido, como eu conversava com ele, né? Porque de vez em quando a gente se falava, conversava com ele de uma forma completamente diferente. Então, assim, o meu comportamento mudou completamente. Uhum. Uhum. E aí ele viu um grande potencial em mim, né? E eu doida pra Ó, voltar. ele te observava de lá e tu observava ele também. Uhum. Conversar de novo sobre planos e tal, e perguntando como é que o outro tava e tal. E aí a gente foi ficando. Voltaram a namorar, então. Voltaram a namorar. Voltaram a namorar. Voltamos a namorar. E nossos amigos, vocês acham que nós somos palhaços? Meu marido é assim parecido comigo. Então, onde a gente chega, a gente leva alegria, né? E Teve um segundo pedido de casamento. teve, Oh, conta isso pra gente, teve, gente. Que teve tudo, bacana. porque da primeira vez, a gente teve um casamento só no civil, Uhum. né? Eu vesti um vestido branco, tal, tiramos umas fotos, mas foi só no civil. Dessa vez eu não quero. Dessa vez eu sou uma nova mulher, querida, uma mulher de alto valor. Então, teve tudo. Teve noivado, teve um casamento digno, assim, de rainha, gente. Do jeito que eu imaginei na minha vida. O cenário é lindo, por sinal, É, muitas é. flores. A gente que é imigrante, a gente sabe que a gente se cerca de amigos que a gente traz pra nós, né? Uhum. Isso é a família que a gente constrói, né? É, Quando a gente tá longe dos nossos, né? É exatamente. São verdade. pessoas que eu posso contar pra tudo. Sim, e já me provaram, não é só de falar, né? E tem aí nesses amigos uma pessoa que foi fundamental também nesse processo, né? Assim, que foi uma pessoa que além de sua amiga, né? Também ali participa também com você na igreja. Ela também tem um pedaço dela em você? Ainda não, né? Ainda não? Ai, ainda não. Amiga minha, a Bruna. Minha amiga não é minha irmã gêmea. A gente vai ter que compartilhar o mesmo DNA, que vai ser minha doadora, que estamos fazendo já há quase um ano, todo o processo, né, para doação, de compatibilidade, até hoje dado tudo certo. Eu estou em 3 listas, na verdade. A lista para doador morto, que é quando alguém falece e doa, né? Uhum. A lista de doação cruzada, que é o meu marido, que não é compatível comigo, está inscrito comigo, para encontrar um outro casal que seja compatível com ele e a outra comigo, e faz a troca. Entendeu? Supor, Interessante, gente. tá? Eu não Eu e meu sabia. marido, A gente pensa que é e só uma lista, você, olha e você e isso. o Rony. Vocês dois não são compatíveis, mas o Jacó é compatível contigo e o Rony é comigo. Então, doa e faz essa troca. Então, também estou nessa lista, Essa mas lista também não é cruzada. fácil de achar, é bem complicado. E na lista do doador vivo, que é a minha amiga Bruna, que insistia inúmeras vezes para eu aceitar e eu nunca aceitava, gente. Dizendo, não, amigo, o senhor vai mandar uma pessoa que já faleceu, que não precisa mexer com você, porque ela é uma mãe de 3, né, casada. Então, assim, é complicado fazer uma cirurgia na pessoa que não precisa, né? E Se ela submeter a isso, é era, verdade. mas ela que sempre ofereceu, né? Ela era minha líder no Kids da igreja, então a gente se tornou amiga por isso. E só que eu fiquei inativa na lista porque eu tive muitas emergências agora nesse último ano, né? Por eu não estar estável, eles não fazem o transplante. Mesmo que aparecesse o doador, não faria o transplante, porque Mas eu por que estaria você estável. teria. O que Porque é o eu não estar posso perder o estável? rim da pessoa que doa. Sim. Voltar ativa na lista agora em novembro, que já está pertinho. Parecia tão longe, gente, mas já está perto. E na minha cabeça, assim que eu voltar para a lista, já vai dar certo. Gravem esse vídeo, tá sendo gravado. Que é fevereiro ou janeiro. Não Que sei vai por quê, mas essa acontecer. data fica assim no meu Que vai coração. acontecer o Sim, essa data transplante. fica sempre assim no meu coração. Também teve aí o AVC.
Sim. Eu tive que botar um catéter na barriga, então essa internação era para isso. Para que esse catéter? Para eu fazer um tratamento que é como se fosse uma hemodiálise, mas na verdade se chama diálise peritoneal. E é como se fosse uma hemodiálise, só que você faz em casa, 4 vezes por dia. Então a minha vida já mudou, que eu não tinha mais como trabalhar como antes, né? Não 4 vezes tinha. por dia, cada uma durava 30 minutos. O que é essa diálise peritoneal? Eu ponho um líquido na barriga, ele fica ali por 2, 3 horas, e depois eu tiro esse líquido, ponho outro. Aquele líquido é que limpa todas as impurezas do meu corpo que o rim era para fazer e não faz. Depois passou para uma nova fase que eu fazia só à noite, mas era ligada em uma máquina Mas que isso também em casa. em casa, que fazia um barulho imenso essa máquina. E eu dormia separada do meu marido. Nós colocamos 2 camas de casal no mesmo quarto, ainda bem que era grande o quarto. E eu dormia separada porque não podia deitar diferente, tinha que ser uma posição Uhum. só, ou ele podia sem querer ficar em cima dos fios, sabe? Então eu dormia assim do lado dele, numa cama eu na outra, e era ligado por essa máquina, e doía horrores. Na hora que ela drenava o líquido que estava na minha barriga, doía muito. Então foi uma fase assim bem difícil para mim. E mesmo fazendo toda essa limpeza no meu corpo, eu era muito inchada. Muito inchada. O meu rosto não tem nada a ver com isso. Parece outra pessoa. Meu telefone não reconhecia meu rosto. Eu sei, Nathalie, que você já disse que você sempre teve muita vontade de viver, mas o que também te dava forças, além da sua mesma vontade de viver, o que te dava forças para seguir, para enfrentar isso com tanta sabedoria, com tanto bom humor? Olha, na verdade, eu nunca pensei assim que eu acabaria daquela forma. Sempre tive na minha cabeça que era uma fase que eu estava passando e Que que era uma eu paz. estava servindo de testemunho para pessoas. No seu No, inconsciente você sabia que não ia acabar no último daquele jeito, segundo ia daquela acontecer forma, né? alguma coisa que eu ia voltar. Era assim. É mesmo muita É. fé, né? E no Brasil é um tratamento assim quase que inacessível para pessoas com pouco poder aquisitivo. É um tratamento assim que só gente que tem muita condição que faz. E aqui eu Uhum. fazia completamente de graça. Mas cada corpo é um corpo. Eu não me adaptei e Sim. eles não tinham entendido que eu não estava me adaptando. Então, continuava com aquilo até que eu tive uma embolia pulmonar, que eu tinha Por conta tanto desse líquido, tratamento, sim, eu tinha tanto líquido no meu corpo que atingiu o pulmão, então eu não conseguia deitar. Quando eu deitava, eu escutava um barulho, como se fosse um chiado assim no peito, sabe? Até que eu fui para emergência sem conseguir respirar direito. E lá eles demorando muito a me atender, sentada com várias pessoas, isso na madrugada, eu e meu marido. E eu desmaiei, lá sentada, sem fôlego. Aí foi quando correram para me juntar. E já me levaram e tentando me reanimar e tal, fazendo respirar. Até rasgaram assim a minha roupa, que era para conseguir não. botar umas coisas, sabe? Foi bem complicado esse dia. E aí eu tive essa embolia pulmonar, que já foi um grande milagre, porque poucas pessoas sobrevivem a uma embolia pulmonar. Mesmo com a embolia pulmonar, continuaram com o mesmo tratamento. Não tinham se atentado que Que era era isso que tinha causado. exatamente. O meu normal, Wellington, já era com a dor de cabeça. O meu normal era sempre me sentindo mal. Aliás, o que tu achava que era normal, né? Exatamente. Então, aquilo ali, dor de cabeça e me sentindo super mal, eu ainda era feliz, porque na verdade era o meu normal. Eu me Pra sentia você era bem, seu eu normal. passeava para todo lado, eu viajava. Cansei de fazer acampamento, Olha, levava meu tratamento, vivia na mesma, né? levava meu Estava. tratamento, meu marido me ajudava a fazer, ali não parava durante o dia para fazer. E olha que interessante, né, Nathalie? Porque tem muita gente que, às vezes, quando se pega nesse momento do tratamento mesmo, né? Fica muito ali fechado, ou reservado no seu, né? E eu Uhum. acho que muito do estilo de vida que você. Aliás, que você trouxe o tratamento que se adaptou à sua vida, Sim, né? Não foi. foi você que se adaptou ao tratamento, né? Você trouxe o tratamento para sua rotina, né? Uhum. Tipo assim, você não parou, você viajava, passeava, fazia tudo isso. Que bacana. O tratamento que lutasse vai me acompanhar. Ex- É, ele se Olha adapta. isso. E é E aí, quando foi pela manhã, ele disse assim pro meu filho: Filho, você não vai para a escola hoje. Você vai ficar com a sua mãe em casa. Você vai ficar dentro desse quarto aqui com ela. E qualquer coisa você liga para mim. Pouco tempo que meu marido saiu,
eu fui tentar pegar esse telefone para ver alguma coisa, alguma mensagem. E eu disse assim, filho, eu não estava conseguindo ver direito o telefone, e a dor de cabeça é muito grande. Aí eu peguei e disse, filho, liga pro seu pai pra gente ir pra emergência agora. Aí ele ligou. E quando ele ligou, eu pensei assim, não, eu vou levantar e vou ao banheiro, escovar meus dentes, me arrumar E pra ir pra adiantando ali as emergência. coisas, Exatamente, pra né? quando ele chegar eu estar pronta. E fui caminhando pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, a minha visão foi apagando assim aos pouquinhos, como se fosse aquela TV antiga que vai apagando Uhum. assim aos poucos. E aí eu falei assim, filha, eu não tô enxergando nada. Mas não foi com essa voz, né? Foi um grito que eu dei, né? Filha, eu não tô enxergando nada. E apaguei. E assim, e quando o pai sai, né, Uhum. e fala assim, fica, não vai pro colégio, fica com a tua mãe, tipo assim, ele já assumiu ali uma responsabilidade, né? Manuel, mesmo sendo filho único, o meu marido sempre fez ele um homenzinho. Uhum. Não era ele, eu sou muito carinhosa com ele. A gente tem muito assim, de eu chamar, ele me chamar de neném, eu chamar ele de neném, A gente né? vê a troca de beijos e abraços de vocês. Só que ao mesmo tempo, a mulher ela é o acolhimento, né? E o Uhum. homem é a direção. Então, meu marido direciona muito ele assim, sempre direcionou ele a ser muito cavalheiro, a ser muito responsável comigo para no futuro ser com a esposa dele desde Sim. criança. O Emanuel me levou do banheiro para o quarto. Ele me conta que eu ia assim com a cabeça para trás e os olhos revirados. Ele me deitou na cama, ele tirou meu pijama e ele botou uma roupa nova em mim. Acredita? E calçou o sapato e pegou meus documentos. Olha aí. E assim que ele terminou, o pai dele chegou. E aí foi quando eles me botaram no carro e levaram para o hospital. E eles me contam que eu vomitava dentro do carro, sabe? E quando chegou lá, meu marido queria já entrar comigo nos braços, que eu estava assim desacordada, para entrar nos braços, e o segurança não deixava. Uhum. Disse que ele tinha que voltar lá pelo outro lado para poder fazer a ficha e tal. Aí meu marido, gente, ele é bem rústico, sabe? Ele é bem arretado. Ele pegou e disse assim pro policial, só que não nesse tom, né? Disse assim, olha, eu entro com ela aí, nem que você me mate. Pode atirar em mim, como estava com a mão aqui na arma. Pode atirar em mim, mas eu entro com a minha mulher aí, nem que você me mate. A minha mulher tá morrendo, ela tá tendo um AVC, Ele já e ele sabia. já sabia, não sei como. Aí ele falou assim, eu trabalhei em hospital, viu? Falar bem parecido. Trabalhei em hospital, viu? Aí a mulher pensou, é um enfermeiro, um médico. Não, ele trabalhava na manutenção do hospital, lá no Bem, mas a Brasil. informação que ele queria passar foi. Porque assim, a gente já tinha medo de acontecer por conta da tensão muito alta. Então, quando aconteceu, ele já discerniu o que era, Ah, né? Quando deu 7 horas da noite, eu passei um dia inteiro desacordada, sendo Não. atendida, mas desacordada. Foi que eu fui acordar, só que eu não via mais nada, né? Já tinha perdido a visão. Só que a cegueira, porque assim, o AVC tinha sido tão forte que ele tinha rompido o ligamento do cérebro com os olhos. Nossa. E eu fui para Coimbra numa emergência dessa. E porque viram que era mais grave do que eu imaginava, que eu tinha perdido a visão, né? Quando eu cheguei em Coimbra, imagina, naquela ala que todos me conhecem, que todo mundo já tem um carinho por mim, Hum. e sabiam que eu estava cega. Então, assim, eu não via eles, mas eu percebia no tom de voz uma preocupação comigo, sabe? Tipo assim, poxa, eu não acredito que vai acontecer isso com a Nathalie. No tom de voz. Uhum. Poxa. Os médicos diziam para mim, olha, dizer para mim, não, dizer para meu marido, a sua esposa não vai voltar mais a ver. E nesse momento, Nathalie, o que que passava na tua cabeça? Assim, não tô dizendo que você já pensava, estava ali pensando que não fosse mais enxergar, mas tipo assim, naquela situação das pessoas te ensinando a mexer, a lidar com essa nova realidade, né? O Uhum. que passava na cabeça nesse momento, O assim? Elton, eu não chorei nenhuma vez. São tantas coisas É. acontecendo, né? Ao mesmo tempo, porque só ao mesmo tempo, né? E, poxa, e aí, o que passava na tua cabeça, Olha, eu assim? já tive muitos momentos tristes. Muitos, assim, de chorar e tal. Mas nesse momento da cegueira, eu não tive esse momento. E, na verdade, eu acho que eu nunca tive a certeza que eu ia ficar cega. Eu sempre achei que ia melhorar, sabe? Uhum. Mas o médico disse que eu não voltaria a ver. E aí eu dizia, eu sempre falava assim, porque eles não acreditam muito em Deus, né? Então eu falava assim, vou nada, doutor.
Vou não, só vai ver. Daqui a pouco eu tô aqui, ó, vendo tudo, viu? Presta atenção, o que é que vocês fazem comigo? Vou Eu já te vou ver conhecer, né, tudo. pessoalmente. Eu já conhecia, era meu médico já que me cuidava, né? Ah, já cuidava de você, É. esse médico. Você pensa que se fechar o olho você consegue comer direito, você não consegue, tá? Porque eu botava aqui a colher, derramava tudo. Falar assim com Deus, sabe? Assim, eu creio em teu milagre. Eu creio que assim você pode só querer que isso pode acontecer. Tantos milagres que a gente tem na Bíblia, É verdade. sabe? De um vale de ossos secos, né? Aqueles ossos soltos se transformarem em pessoas com órgãos, com pele, com Uhum. tudo funcionando por uma palavra que o Senhor mandou dizer. O que é um olho, o que é um rim, o que é para o Senhor? Quando eu passava a mão aqui, eu enxergava uma luzinha vermelha, mas era muito pequena. Muito feliz com aquilo, né? Então o médico me levava para o hospital assim para fazer algum exame em outra ala e eu ia vendo, sabe, assim, as coisas, sabia? Não sabia quem era, mas eu via as pessoas passando, o vulto passando, então eu tava muito feliz com aquilo. Já conseguia ver o que estava acontecendo, né? Sim, porque sempre que eu ligava para ele, eu pedia para a enfermeira ligar, porque eu não enxergava, né? Dessa vez eu não pedi. Mas aí eu peguei e disse assim, Jacó, tu não vai entender nada. Eu vou te contar agora o que é. Eu que liguei para tu, normal, eu que digitei. E eu voltei a ver. Falei pra ele, né? Não tinha nem falado pra ninguém, falei logo pro meu marido. E isso aí foi o quê? Foi quanto Uma tempo? semana. Uma semana. Aí eu voltei a ver, eu enxerguei, liguei pra Chico. Não, peraí, eu não tá acreditando nisso. Eu tô falando, eu voltei a ver, vem me visitar hoje que tu vai ver. Porque eu achei muito interessante, assim, no que eu tava vendo. Gente, você falando por seus seguidores, né? Gente, eles não sabem que eu vou pra casa, eu tô de alta, eles estão pensando que é só uma visita de rotina, mas eu vou pra casa, eles não Sim, sabem. sim. Porque assim, sempre que ele ia me visitar, o Emanuel, ele voltava pra casa sem mim e ele chorava no elevador, indo pra casa, dizendo que ia deixar a mãe em casa. Não. Ele chorava no elevador, né? Lamentava assim pro pai dele, que tava voltando pra casa sem mim. Depois, hoje eu vou fazer uma surpresa pra ele. Ela tava toda arrumada, só que por cima da minha roupa eu botei a bata do hospital. E fiquei lá esperando, bem cínica, esperando eles. E quando ele chegou, eu falei assim, filho, vem cá, ajuda a mãe a tirar aqui a roupa, que eu vou tomar banho na louça. Aí ele foi me ajudar a tirar a roupa. E aí ele viu que eu tava de vestido. O que é isso? Aí eu disse, eu vou pra casa. Olha, que lindo. Ai, não acredita. Aí pulou assim em cima de mim, ele ainda era. Tinha um rosto bem de criança ainda na época, que agora ele tá parecendo muito rapaz, né? Pulou assim em cima de mim, ele, vem papai, abraça a mamãe. Aí o pai dele, eu já sei que ela vai, ela já me contou, a surpresa é só pra tu. Aqui tem algumas perguntas, tá? Que você vai escolher, vai ler e vai responder pra gente. Qualquer um pega. Qualquer um? Mandar um áudio pra alguém especial. Pra mandar agora? Agora. Olha, se quiser dizer quem é, pode, mas se não quiser também dizer quem, pra quem é, fique à vontade. É pro meu marido. Tô apaixonada demais. Gente, mas não, por esse cara ter passado, sabe, tantas coisas do meu lado. Amor! Tô participando aqui da dinâmica e era para eu escolher uma pessoa para mandar um áudio, uma pessoa especial. E claro que eu escolhi você. E já falei muito da gente aqui, depois você vai no vídeo. Então agora falando pra ele que você é uma das pessoas que mais me ensina sobre os mandamentos do Senhor aqui na Terra, né, que é de cuidar. Muito obrigada por ter passado todas essas situações do meu lado e tornar minha vida muito mais leve. Tudo que você pode fazer por mim para que se torne mais leve minha trajetória, você faz. Ensina também o Emanuel a ser um homem honrado com você. E muito obrigada por ser meu companheiro de vida. De vida. Te amo para sempre. Que lindo, olha, que lindo. Parabéns essa tua história de vida, pela sua família. Eu quero pedir só mais uma coisinha, de uma pessoa que já passou por tanta coisa, né? E além de tudo isso, todas essas complicações na sua saúde, tudo, no seu casamento, que logo depois foi restituído, né, para a honra e glória do Senhor, manda uma mensagem, né? Não só para o seu público que já conhece, né, assim, toda a sua luz, toda a sua energia, mas também para quem está nos assistindo agora. E quando você estiver passando por uma situação que você achar que é impossível, olha, muda a lente de olhar para aquela situação como algo tão ruim e muda a lente para enxergar
o que o Senhor quer me ensinar com isso? Né? Porque às vezes é uma situação, vamos supor, na área amorosa, né? E você vê o fim naquilo, mas muda a lente e enxerga o que Deus quer me ensinar com isso daqui, para você encontrar algo bom numa situação ruim e aprender com aquilo ali. A minha terapeuta é uma pessoa assim incrível, Daniele. Ela me ensinou a enxergar um poder que o Senhor já tinha me dado dentro de mim, só que eu não acessava. Então eu aprendi que se tornou quase uma técnica para mim, que quando eu estou numa situação... É um exercício, né? Quando eu estou numa situação assim, não tão legal, Deus saber que é só eu decidir. Sair dela, o que é que eu preciso fazer? Permanecer, né, ali, ou mudar o jogo, né? O que é que eu posso fazer aqui para sair dela? Sabe? O impossível é contigo. O impossível é com ele. É verdade. Mas até pro impossível que é com ele, tu precisa fazer algum movimento na tua vida, Wellington. Você fazer o que é que tu tá fazendo? Porque quando eu acordo de manhã, eu falo assim, Senhor, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Olha, parabéns mais uma vez pela história de vida. Parabéns pela pessoa que você é e tudo que você representa, não só pela pessoa, mas pela história. É uma satisfação imensa lhe conhecer pessoalmente. Aqui, que a graça do Senhor, ela realmente brilha no seu rosto. Tá bem? Então, gente, ó, fica aqui a história da Nathalie pra gente, com inspiração, que nem tudo tá perdido. Busque, né, como ela falou, o lado bom das coisas. Curtam nosso vídeo, compartilhem, tá certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau.